Fiesc, Indústria Forte é Desenvolvimento. O Sesc Sescope Santa Catarina, onde tem vida, tem cooperativismo, informam. A seguir, Estado de Excelência. Está no ar mais uma edição do Estado de Excelência, que tem o apoio da Sesc, da FECOAGRO, da Fiesc, da ENGIE, da FAESC, do Cicobi, da Avan e da Aurora Alimentos. Esses são os destaques do programa que você acompanha agora. A Federação das Indústrias e o Grupo ND lançam a campanha BR-101, Santa Catarina não pode parar. Eu tenho sempre dito que se não fizermos nada, corremos o risco de termos que pegar uma senha para entrar na BR-101 para saber que horário que podemos circular nessa BR. Nós imaginemos daqui a 5, 10 anos, no máximo, como irá comprometer o futuro dos catarinenses. Quantas empresas vão embora, quantas empresas vão diminuir, quantas coisas diferentes vão acontecer negativamente. Cooperativismo de crédito, um ramo que se notabiliza pelo crescimento sustentado na confiança. Nós nascemos e crescemos com esse intuito de atender a necessidade de nossos associados. E nós sabemos que aonde as cooperativas participam, elas agregam mais valores aos associados, às famílias e à sociedade. Os problemas ligados à infraestrutura se constituem num dos principais gargalos da economia catarinense. Não por acaso é uma das bandeiras da Federação das Indústrias, que em parceria com o Grupo ND lançaram a campanha BR-101, Santa Catarina não pode parar. O Grupo ND é uma empresa de comunicação que atua no estado de Santa Catarina e Paraná, em todas as plataformas de comunicação que existem. O maior produtor de conteúdo regional do Brasil, liderando a audiência nesse horário regional aqui no estado e hoje, principalmente na plataforma digital, com o nosso portal ND+, que é o 10º portal do Brasil. A Fiesc é uma entidade que age de forma exemplar, sabe que deve ir além de defender os interesses do seu setor e dos seus associados. Sabe que precisa defender também os interesses de Santa Catarina e dos catarinenses. Nós, do Grupo ND, da mesma forma, vamos além de informar, investimos em formar opinião, não temos medo de nos posicionar, de opinar e de se expor e de constranger e de cobrar. Esta missão de uma empresa de comunicação, como também de uma entidade de classe empresarial. Somos um estado com uma malha rodoviária muito precária, muito aquém das nossas necessidades. Quantos anos, décadas para duplicar a BR-101, o contorno, as outras BRs, quanto prejuízo econômico, quanto prejuízo social e quantas vidas perdidas. Falhamos no passado, falharam os políticos em não buscar que Santa Catarina precisa e merece e paga todos os dias em impostos federais e estaduais para que isso seja revertido. Esta união que fazemos hoje aqui, este movimento, é para corrigir esta situação. Os parlamentares de Santa Catarina devem aos catarinenses o que o nosso estado seja visto e tratado pela esfera federal com o respeito que Santa Catarina merece e precisa. Eu queria cumprimentar e agradecer pela excelente parceria do Grupo ND ao presidente Marcelo Correia Petrelli, que desde o primeiro momento que conversamos sobre esse tema, imediatamente aceitou em fazer essa parceria com o sistema Fiesc, para nós discutirmos o grave problema das rodovias catarinenses, que hoje inicia, então, esse programa, tratando aqui da BR-101. Quando nós ouvimos aqui os anseios dos empresários com relação à necessidade da melhoria da competitividade, e isso passa pela melhoria da logística e, consequentemente, pela melhoria das nossas rodovias, já que temos uma ausência de outros modais de transporte, então temos que trabalhar num espaço curto de tempo na melhoria das nossas rodovias. O foco inicial da campanha é a BR-101. É a rodovia de maior movimento que abriga, no seu entorno, um complexo portuário estratégico e um dos destinos turísticos mais procurados do Brasil. A atividade econômica aqui do entorno de 50 quilômetros da rodovia BR-101, uma população aproximada de 3,5 milhões, o que corresponde a 49% da população catarinense.
O PIB dessa região em 2018, que é o último PIB oficial de 158 bilhões, que corresponde a 53% do PIB estadual. A nossa corrente de comércio da ordem de 19,7 bilhões em 2020, o que dá 76% praticamente do total de Santa Catarina. Nós temos, aos 50 quilômetros afastados da BR-101, 112 mil estabelecimentos comerciais, o que corresponde a praticamente 50% do total de Santa Catarina. Nesse trecho, nesse intervalo de espaço, trabalham 1,2 milhão de trabalhadores, que corresponde a 52% da população catarinense. A arrecadação de ICMS da ordem de 13,2 bilhões em 2020, um ano atípico, mas de 13,2 bilhões, 69,3% de Santa Catarina. A arrecadação de tributos federais em 2020, 49,3 bilhões, o que corresponde a 71%, apenas nesse entorno de 50 quilômetros do eixo da BR-101. Santa Catarina tem o privilégio de ter 5 bons portos, portos que são referência em eficiência. Nós temos aqui uma corrente de comércio dos nossos portos de 24,2 bilhões, aqui atende a todo o estado de Santa Catarina e também a outros estados. A movimentação de cargas de 52,2 milhões de toneladas. Os 5 portos de Santa Catarina correspondem praticamente ao Porto de Paranaguá, que é um importante porto de exportação de grãos. Nós somos, então, o segundo estado em movimentação de contêineres no Brasil. Temos o segundo e o quinto complexo portuário mais importante do Brasil, que é o complexo de Itajaí de Itapuá. E na cabotagem, como eu falei, movimentamos 12,4% de toda a cabotagem brasileira. Somente Santa Catarina movimentou mais contêineres do que o nosso vizinho país da Argentina. Notem a importância do sistema portuário catarinense, que é atendido pela rodovia BR-101. Esse é o motivo da nossa preocupação, que possa impactar negativamente no desempenho da nossa economia. A BR-101 percorre Santa Catarina por 465 quilômetros. Em determinados horários, a rodovia opera no pior nível de capacidade. Existe uma classificação americana da HSM que classifica as rodovias em níveis de serviço. Essa classificação vai da letra A até a letra F, sendo a letra A o melhor serviço e a letra F o pior nível de serviço. Em vários segmentos da rodovia BR-101, nós já estamos operando em nível E, e em alguns segmentos, em vários períodos do dia, temos o nível F, que é o pior período, é o período do colapso da rodovia. Uma outra questão que nos preocupa e que impacta negativamente Santa Catarina são o número de acidentes. Santa Catarina é o terceiro estado em quantidade de acidentes por 100 quilômetros de rodovias federais. São 256,3 acidentes por 100 quilômetros. A BR-101 foi a rodovia federal do Brasil com maior número de acidentes. Dos 11 estados que a BR-101 atravessa no Brasil, Santa Catarina tem o trecho com maior número de acidentes. A nossa campanha não se restringe apenas a falar sobre tráfego. Essa questão que eu mostrei agora, da questão da insegurança da BR-101, necessita obrigatoriamente de uma campanha também de educação de trânsito. Eu tenho sempre dito que, se não fizermos nada, corremos o risco de termos que pegar uma senha para entrar na BR-101 para saber que horário que podemos circular nessa BR. O secretário nacional de Transportes Terrestres, Marcelo da Costa, listou as iniciativas que já estão previstas no programa de melhoria da BR-101. Posso citar o Free Flow, pontos de parada, inclusão de pontos de parada e descanso, de dispositivos de sinalização, de dispositivos tecnológicos de monitoramento através de câmeras, conectividade dessa rodovia, incentivo ao uso do pedágio eletrônico, que prepara, ao pagamento eletrônico, que prepara a rodovia para o uso do Free Flow, técnicas sustentáveis e cooperação e interagência. E nós temos, se for somar todas as iniciativas que já levantamos nas concessões existentes, nós temos um programa junto à BCR de levantamento dessas iniciativas que giram em torno de 10 bilhões de reais de inovações dentro de tecnologia, segurança viária e fluidez, que são possíveis de, num curto espaço de tempo, serem incorporados dentro das concessões existentes. E aí a BR-101 Santa Catarina está inserida dentro desse contexto de inovação e de aumento da qualidade
da operação dessas rodovias pedagiadas no país. A BR-101 é a artéria mais importante de Santa Catarina, também outras estradas federais que iremos também trabalhar, como a 222, a 163, a 470, mas o foco principal dessa campanha é sim a BR-101. Se nada for feito agora, como colocou o nosso presidente, como irá comprometer o futuro dos catarinenses? Quantas empresas vão embora, quantas empresas vão diminuir, quantas coisas diferentes vão acontecer negativamente? Não vamos nos iludir. Neste exato momento, outros estados estão trabalhando e trabalhando muito para entregar ao setor econômico melhores condições para se desenvolver. E se Santa Catarina não fizer o seu trabalho, perderemos e perderemos muito. Eu sei, senadores, que não é fácil, né? Porque só na região de Goiás, por exemplo, o Brasil tem 9 senadores. 3 senadores de Brasília, veja que absurdo, Brasília ter 3 senadores no Conselho da República, né? 3 senadores em Goiás, 3 senadores em Tocantins. E nós, do sul do Brasil, temos 9 senadores. Então, não tenho dúvida da dificuldade que existe no contexto dos estados do sul em relação ao que acontece nesse modelo da República. Agora, me parece que só tem um jeito, né? Aquilo que a gente vê a Brasília, nós circulamos em Brasília há 30 anos, e nós vamos a Brasília, vocês não precisam de nada na Santa Catarina, porque vocês estão tudo muito bem lá, está tudo em ordem, tudo funciona, né? Quantas vezes nós vamos a Brasília e escutamos isso, né? E eu acho que nós sofremos o revés dessa situação, porque até então fomos com a nossa devida legítima vaidade, né? Claro que estamos bem e fomos deixando que as coisas acontecessem diferente nessas últimas décadas e perdemos por conta disso, né? Marcelo Petrelli, presidente do Grupo ND, reforçou a importância e o compromisso com a campanha. Na terça-feira passada, lançamos internamente este movimento para o nosso Grupo ND, em todas as plataformas, em todos os estados, mostrando o envolvimento, o comprometimento de toda a nossa estrutura editorial, todos os nossos comunicadores, apresentadores, colunistas e gestores, todos entendendo e compreendendo a missão pela qual a Fiesc nos incumbiu. Nós iremos fazer um projeto de 1 ano de movimento, não só de campanha, que vai demandar seminários, fóruns, discussões, muito conteúdo. Nós vamos todos os dias tratar os nossos telejornais, com os nossos comunicadores, em todas as regiões de estados, o contexto da BR-101, o custo que a BR-101, da forma que está, ela apresenta, quais são as soluções, necessidades, e sim, pressionar e pressionar. Pressionar o contexto federal, pressionar o contexto estadual, mas pressionar para quê? Aqui colocando aos políticos, o senador Dário Berg, também a doutora Angela Minha, a deputada, o senador, aqui o coronel Armando, o senador Espírito Amin, pressionar para que vocês possam ser reconhecidos e que possam ser agradecidos, mas sim, pressionar para que vocês possam agir naquilo que é fundamental, investir o dinheiro na infraestrutura de Santa Catarina. Louvo essa iniciativa e a participação de um veículo de comunicação, de um sistema de comunicação eficiente, poderoso, como o do ND, como o grupo, é muito eficaz para que a sociedade saiba. Pelo menos, se não há inspiração, tem que haver transpiração para a gente chegar lá. Eu gostaria de corroborar com aquilo que o Marcelo colocou, do que a gente ouve em Brasília com relação ao estado de Santa Catarina, e que eu frisei aqui, doutor Mário, na última reunião que eu estive presente, com 2 diretores do Ministério da Economia, quando foi apresentado o cenário de empreendedores do nosso estado e a nossa contribuição para o país. E eu disse que esse tipo de colocação nos preocupa, né? Porque exatamente pelo fato de colocar o lado positivo, né, do empreendedorismo do estado de Santa Catarina, nós somos vistos lá em Brasília como um estado que não precisa tanto do apoio do governo federal. A grande verdade é que nós precisamos de reformas estruturantes, reformas estruturais, mas não só reforma da Previdência, reforma administrativa, liberdade econômica, nós precisamos de uma nova relação entre a União, os estados e os municípios. Não é possível. Nós estamos ainda com relação ao Pacto Federativo de uma relação da época do Império, onde
A União fica com 70%, eu estou exagerando nos números, eu não sei exatamente o número, mas fica com 60 e tantos por cento, os estados com 20 e poucos por cento, e os municípios com 15 ou 16%. Quer dizer, não pode dar certo, não pode dar certo. A nossa luta junto ao governo federal tem sido constante. E todos nós do Fórum de Santa Catarina, agora capitaneado pela deputada Ângela. Então, a cobrança do governo federal não é que a gente queira fazer marcação com o governo federal, mas o governo federal precisa ajudar mais Santa Catarina na questão dessas BR. E como senador de Santa Catarina, que eu tenho muito orgulho, eu quero me somar. Sempre me somei. Nunca vou fazer corpo mole para nada. Para que a gente encontre caminhos, soluções, o governo federal, o governo de Santa Catarina, que reine a paz, que reine a bandeira branca. Só que eu sempre tive posição política e tenho, mas agora a posição política tem que estar na gaveta. A gente tem que cuidar dos mais altos interesses de Santa Catarina. Cumprimentar o Petrelli. Fica firme, Petrelli. Vamos à luta para que a gente consiga ter sucesso em todos os nossos pleitos. Santa Catarina é um estado que merece mais do governo federal. Tenho dito isso ao presidente Bolsonaro, tenho dito isso ao ministro Tarcísio, da importância que nós temos na economia, no contexto brasileiro. Então, portanto, de forma muito respeitosa, saudando os queridos senadores, a mim e Dário, e a dona Ângela, que é a nossa coordenadora, eu quero dizer, conte comigo em todos os momentos de conversa, de conciliação, de interesses. Estarei sempre ao lado dos melhores interesses de Santa Catarina. Eu quero agradecer mais uma vez aqui à Fiesc por ter escolhido, né, o Grupo ND para essa missão. Vamos, com esta união do setor econômico, setor industrial, junto com a imprensa, trazendo a sociedade bem informada e engajada para fazer, né, repito, os gestores públicos parlamentares que hajam e entreguem esta demanda para a sociedade de Santa Catarina. Nada menos do que isso nós podemos aceitar. Eu diria que a partir de agora, mãos à obra. A BR-101 é a artéria que move a economia catarinense. Mas a atual situação trava o trânsito de pessoas e transporte de mercadorias importantes para o desenvolvimento do nosso estado. Por isso, a Fiesc e o Grupo ND estão lançando a campanha BR-101 Santa Catarina não pode parar. Serão 12 meses de debates, palestras e ações inéditas. Uma mobilização histórica unindo a sociedade para discutir soluções urgentes. Precisamos que a nossa principal rodovia acompanhe o crescimento do estado com a solução de pontos críticos, como em Joinville, em Itajaí, em Itapema, em Florianópolis. É preciso agir agora. Apoie, envolva-se, participe. Uma campanha da Fiesc, do Grupo ND e de todos nós. O programa Estado de Excelência também se integra a esse movimento editorial, liderado pelo presidente do Grupo ND, Marcelo Petrelli, porque Santa Catarina não pode parar. Oferecimento FAESC, a Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina. A economia catarinense, que se baseia na micro e pequena empresa e no modelo fundiário, assentado em pequenas propriedades rurais, tem outro fenômeno que merece registro: a participação expressiva do cooperativismo em todos os ramos onde ele atua. Um deles se notabiliza pelo crescimento sustentado na confiança. É o cooperativismo de crédito, que nasceu no meio rural. Nós criamos as cooperativas de crédito com o apoio das cooperativas agropecuárias. E eram segmentadas. Elas atendiam o segmento dos agricultores, dos agropecuaristas. Um sistema que nasceu com vocação de crescimento precisava romper com a barreira da segmentação. E para isso, nos juntamos
e fizemos reivindicações com apoio do IOCESC, com apoio da OCB, fizemos reivindicações ao Banco Central para que a gente pudesse atender outros segmentos da sociedade. Por exemplo, um filho de um associado que morava no interior e se mudou para a cidade e abriu um ramo comercial, ele não poderia ser associado à cooperativa porque ele deixou de ser do segmento agrícola, né? Então, começamos a fazer essas demonstrações e mostrar para as autoridades que decidem, né? E eles concordaram que realmente precisava fazer uma abertura. Na época, fizeram 4 tipos de aberturas, né? Congregando ali em 4 aberturas as atividades que poderiam ser agregadas. E aí nós podíamos juntar 2, 3, 4 atividades numa só, numa cooperativa, para finalmente sair a livre admissão, né? E com isso facilitou bastante, porque nós podemos, desde aquela época, nós tínhamos condições de atender todas as pessoas que moravam em determinado município. A livre admissão foi um divisor de águas nos rumos do Sicoob. Chegamos a mais de 1.200.000 associados, né, na nossa área de ação, porque a origem foi lá na livre admissão. Porque aí pudemos atender, houve maior movimentação financeira, onde as pessoas puderam movimentar livremente suas contas cooperativas. As cooperativas foram obtendo autorização para aumentar também o seu portfólio de produtos financeiros, colocar mais produtos à disposição dos associados, né? Você vê que hoje as cooperativas não perdem nada para um banco, não é? Nem para os bancos virtuais, que nós também temos a nossa parte virtual e a parte presencial. E aí, através das nossas cooperativas e através das 16 centrais que formam o nosso conglomerado a nível nacional, nós fomos aumentando e estamos hoje nos 27 estados da federação. Nós podemos atender todas as pessoas que chegar no ponto de atendimento no nosso país. E graças à tecnologia que dá suporte ao plano de expansão, oferecendo todos os serviços que um banco tradicional oferece, né, Rui? Hoje nós temos, inclusive, financiamentos imobiliários que antes não tinha. Nós já estamos começando a atender agora também a parte de contrato de câmbio para grandes empresas, que antes o nosso banco, que era Bancob, agora é Banco Sicoob, também não podia atender. Hoje você já tem empréstimos já autorizados, né? Você chega na sua conta corrente lá, você tem um empréstimo, já tem um limite pré-autorizado que você precisa usar, pode usar a hora que quiser. Aí também não precisa usar o cheque especial, que o juro é mais caro, ele pode usar o empréstimo, que o juro é mais barato. Então, as opções foram melhorando, foram aumentando, não é? E com isso, lógico, mais pessoas se associaram ao sistema porque foram conhecendo. E qual é o maior desafio que o cooperativismo de crédito enfrenta no mercado, Rui? Raimundo, nós podemos dizer que nós ainda temos uma certa dificuldade, que é na área urbana. A área urbana nos grandes centros urbanos, não nos pequenos centros urbanos, mas nos grandes centros urbanos, onde, vamos dizer assim, mais da metade da população não conhece o que é o cooperativismo e o cooperativismo de crédito. E aí, quando eles ficam sabendo que as cooperativas têm condições de atender o mesmo que um banco atende, e não tem... Agora que os bancos passaram também, alguns a deixar de cobrar taxa, deixar de cobrar tarifa, mas antes eram só as cooperativas que faziam isso, não é? E isso dava um ganho enorme para as cooperativas. E a vantagem qual é? Que o associado que ele entra, ele já, além de ter taxa de juros menores, tarifas zero ou quase zero, ele ainda tem o retorno no final do ano das sobras que a cooperativa obtém, né? Que nós chamamos de lucro das empresas, nós chamamos de sobras. E, através das assembleias, sim, as assembleias destinam a que finalidade que eles querem. Se querem devolver na conta corrente do associado em dinheiro, se querem devolver na cota capital, e tudo proporcional à sua movimentação financeira. Além de operar com taxas menores que os bancos tradicionais e dividir os resultados com os associados, outro diferencial que caracteriza o Sicoob é uma estratégia de atendimento focada na necessidade do cooperado. Nós nascemos e crescemos com esse intuito
de atender a necessidade de nossos associados. E nós sabemos que aonde as cooperativas participam, elas agregam mais valores aos associados, às famílias e à sociedade. E o programa de hoje termina aqui. Se você deseja rever matérias desse programa e também dos anteriores, acesse o site estadodeexcelência.com.br. A gente se vê na próxima semana em mais um caso de excelência. Um grande abraço e até lá!